Boa tarde, Ferreiro. Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje, para variar um pouquinho, né, nosso bate-papo aqui está imperdível, porque nós temos um convidado extraordinário que vai compartilhar muito da sua experiência para ajudar nos meus e nos seus resultados. Mas antes de eu te apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer, obviamente, os nossos parceiros, a BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que acredita que nós conseguimos transformar o potencial das pessoas em potência através da educação. Então, obrigado por acreditar aqui no nosso projeto, na nossa missão de contribuir aí diretamente na vida das pessoas. E, obviamente, também o nosso parceiro da Eleven Capital, nesse momento aí que a economia está um barulho danado. O pessoal da Eleven Capital cuida do seu planejamento financeiro, tira suas dúvidas sobre dolarizar o seu patrimônio. Então, obrigado por estar com a gente nessa jornada e acreditar que o trabalho que a gente desenvolve aqui pode impactar muitas vidas. E agora, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a Jonas Laurim de Vícios. Acertei ou não? Acertou, direitinho. Acertei. Treinei muito para não errar. Laurim de Vícios. É isso aí. Que nome elegante. Seja lituano. bem-vindo. Lituano? É. A origem é russa, né? As pessoas costumam errar ou não? Costuma, todo mundo Laurim, alguma coisa. Na verdade, a pronúncia é Laurinavicius, porque o vícios é Vicius. Laurinavicius. Laurinavicius? É, Laurinavicius. Elegante demais, viu? É. Combina com o senhor. Tá ligado, obrigado. Tá ligado. O senhor tá no céu, né? Pelo amor de Deus. Obrigado por aceitar o nosso convite, por demandar o seu tempo aqui para contribuir com essa missão que a gente tem aqui de causar impacto através da educação. Olha, eu sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, mais especificamente de 1995 para cá, eu implantei escolas dentro da empresa. Caraca. Depois você fica à vontade para me perguntar. Então, eu acredito muito no trabalho que você está fazendo. E eu não posso deixar de falar para o teu telespectador aqui, cara, que é assim... O que você está fazendo aqui é único. Uau. Então, parabéns pela iniciativa. Ele me deu uma aula aqui sobre como forjar o resultado e como forjar a ferramenta certa, né? Para os resultados. Então, já aprendi muita coisa aqui com o Vinícius. Você já pagou a minha entrevista aqui com a sua aula. Cara, obrigado. A gente é extremamente apaixonado por isso. Às vezes eu não consigo expressar para as pessoas o quanto eu amo de fazer isso. Já deu para ver no teu olho. O né? quanto Todo apaixonado mostra no olho. O quanto eu acredito que as experiências de pessoas podem contribuir na vida de outros. Por que eu acredito nisso? Porque eu sempre escutei na escola, quando eu era pequeno, das minhas professoras, que eu ia ser alguém na vida, que eu tinha muito potencial e tudo mais. E quando eu chego na faculdade Federal de Santa Catarina, aos 19 anos, eu não tinha nem dinheiro para comer direito. E a primeira pergunta que eu fiz foi: cadê aquele potencial todo que eu escutei a vida inteira que eu tinha? Aí eu entendi naquele dia, Jonas, que potencial não coloca comida na sua mesa. O que coloca comida na sua mesa é você transformar esse potencial em resultado, ou seja, em potência. E aí eu falei assim, cara, nem que eu tinha um sonho, eu quero aprender isso com os maiores nomes do Brasil. E Deus me agraciou, me deu a oportunidade de hoje, todos os dias, estar sentado com pessoas que desenvolveram, que forjaram esses resultados, que trabalharam muito, e acelera o meu crescimento e das pessoas que nos acompanham. E hoje não vai ser diferente. Eu quero aprender muito com você. Estava muito ansioso para esse bate-papo, porque, cara, não é... Eu imagino assim, fiquei imaginando antes de dormir ontem, os desafios que um executivo tem de gerenciar um faturamento gigantesco, uma quantidade de colaboradores gigantesco, principalmente no Brasil, né? Então, assim, você é guerreiro duas vezes, por chegar, né, no cargo que você chegou e, obviamente, estar no país que a gente está. Mas antes da gente chegar até aí, eu quero saber quem é o Jonas, eu quero saber como o Jonas se enxerga, como o Jonas se define hoje, porque eu acho que é muito além de um título, é muito além de um cargo de CEO, por exemplo, que é o que a gente comentou aqui. Então, quem é o Jonas? O Jonas é um cara, como eu vejo nos seus olhos, né? Um apaixonado pela carreira, pela vida, pela condição, né? Que a vida transforma as pessoas desde que realmente elas acreditem, né? Tem uma música que o grupo Rubac, eu gosto de música eletrônica, né? Falando um pouco de Jonas. Tá. Rubac é uma dupla brasileira que toca no Tomorrowland,
no Afterlife. E eles lançaram uma música do Ayrton Senna, onde tem umas frases iniciais da música. E é bem legal, é bem a filosofia do Ayrton mesmo, né? A minha filosofia, eu sou praticamente da geração do Ayrton, né? Certo. Então a filosofia é também seguido dos meus pais, né, como exemplo, trabalhar duro, ter perseverança, acreditar que você vai dar certo, ter muita fé em Deus, né, muita na sua crença em si, né? Todo mundo tem um Deus interno. Certo. E esse Deus ele tem que estar com a gente, tem que estar dentro de nós. A todo momento Deus tem que estar. Por quê? Porque é daí que você tira a sua força interior. Porque quando você precisa transpor qualquer barreira, qualquer obstáculo, normalmente você está sozinho. Você não vai estar... você com não você vai ter mesmo, alguém né? que vai pegar na tua mão e vai falar, vem cá que eu vou te ajudar. Você vai ter que transpor. E a maior dos aprendizados que eu tenho com o meu cabelo branco é que a grande batalha para você forjar a melhor ferramenta é você com você mesmo. Uau. Todos os dias, né? Todos os dias. É você com você mesmo. Não é o entorno que você está, não é as pessoas que você lidera que não estão entregando o resultado. É como você pode fazer com você mesmo para que aquele cenário mude. Então a batalha sempre vai ser você sendo o melhor todo dia. Como é que você todo dia possa fazer de fato diferente, experimentar novas metas e novos resultados. Porque, Vinícius, de verdade, né? Você tem muita gente ouvindo aqui e você mesmo querendo aprender. A melhor coisa é você ter sempre a consciência de que você pode aprender todo dia. Hoje eu sentei aqui com você, você me deu uma aula. Eu estou super empolgado e motivado com o seu trabalho, porque você me ensinou muita coisa aqui nos primeiros minutos iniciais da sua apresentação. Então, a partir do momento que você está aberto e maleável para poder aprender, e sabendo que você todo dia vai poder aprender, você se torna apto a sempre melhorar. Porque a gente tem que melhorar todo dia. Cara, Então o Jonas é um cara assim que, só para resumir, ele é um cara batalhador e que está afim de melhorar todo dia. Uau. Isso é uma postura não tão comum, Jonas, para as pessoas que têm o cargo que você teve. Porque o que a gente percebeu? Conversando com tanta gente, a gente percebe que esse comportamento de alguém que tem um resultado muito expressivo continuar aprendendo e maleável o tempo inteiro, ele é muito mais raro. Apesar de ser essencial para continuar tendo bons resultados, ele não é tão comum. Parece que as pessoas, elas, quando chegam naquele resultado, parece que inconscientemente, tipo assim, putz, não preciso aprender mais nada porque eu cheguei onde eu imaginava. E então, você acha que essa característica, esse comportamento do Jonas, ele vem através do quê? Como que você desenvolve essa consciência de continuar aprendendo, mesmo tendo um resultado expressivo? Porque tem uma coisa que eu aprendi na vida, e tem gente já começando a falar, publicar e escrever sobre o tema, né? Tem uma fase do nosso cérebro, né, que é assim, né? Você é ignorante e conscientemente ignorante. O que é uma pessoa ignorante consciente? Ele não sabe sobre a disciplina e, por não saber, ele vai estudar para poder aprender sobre aquela disciplina e fazer, com as experiências na prática, o resultado ser melhor. Aí o resultado é melhor, você ganha parabéns, você ganha aumento de salário, você ganha cargo, você ganha bônus, ganha status, ganha entrevista em jornal, olha o resultado que esse cara deu e tal. E aí, inconscientemente, olha que interessante, né? Você sai do consciente e vai para o inconscientemente. Você se torna um ignorante inconsciente. É o que eu chamo de zona perigosa para a carreira. Quando você acha que sabe tudo, mas na verdade você está fazendo as mesmas coisas, e já diria o nosso colega lá antigo, né, que escreveu muita coisa e produziu muita coisa para o planeta, o Einstein. Produzir os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas é a maior prova de insanidade. Você não vai conseguir os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, você precisa todo dia se reinventar. Num planeta tão dinâmico, numa informação tão online, real time,
e realmente com solavancos altos. Você comentou seu início aqui falando de quanto conturbado está o mercado, os mercados mundiais, as empresas, os clientes, né? Assim, as modificações são constantes. Então, se você não tiver realmente disposto a mudar todo dia e reinventar para ciclos cada vez mais curtos, entende, Vinícius? Então, porque senão o seu ego, a sua posição, vamos dizer assim, você não é um presidente de uma empresa, você está como presidente da empresa. É como eu sempre pensei, ser um presidente da empresa, ninguém é um presidente da empresa. Perfeito. Na essência, eu sou o Jonas, mas eu estou como CEO daquela empresa. Perfeito. Se você for dono de uma empresa, também você é proprietário da empresa. Você não é aquela empresa, por mais que você se esforce. Perfeito. E até o que a gente percebe é que quando a pessoa adquire esse comportamento que você define como ignorante inconsciente, que eu acho que faz muito sentido, o resultado dela começa a ter prazo de validade. É uma questão de tempo para o resultado dela deixar de ser um resultado expressivo. Exatamente. Né? Você vai ver o resultado da empresa estacionar e com certeza decair. Perfeito. E isso quando a gente fala de uma grande corporação é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala de vida pessoal, por exemplo, os impactos que isso tem é numa esfera muito menor. Mas quando você está à frente de uma empresa e você começa a ter um comportamento como esse, talvez muitas vezes irreversível, né? Uma empresa que tem um CEO por longa data que não esteja se reciclando e se renovando todo dia, tem um risco para a empresa, obviamente, de ter um resultado que a gente chama de medíocre, né? Perfeito. Que é um resultado médio, e aí não vai conquistar o novo, né? Ô, Jonas, e por exemplo, quando você fala de reciclar todo dia de forma prática, como que o Jonas faz isso? Que fonte que você busca? O que você faz? O que você aprende? O que você treina, por exemplo? Pois é, muita gente acha que eu preciso conhecer cada vez mais o que eu faço no mercado que eu estou, etc. Claro, isso é básico, e você deveria dedicar um tempo para conhecer os mercados, atualizar, ter reuniões, né, e rotinas que te deixam update na sua atualização de onde você atua. Mas o mais importante de tudo, Vinícius, é você trabalhar as emoções. Uau. É você trabalhar a sua atitude, o seu behavior, o seu comportamento durante as situações. Quanto mais preparado você tiver, evoluído, para justamente sair da zona do que você aprendeu até agora e passar para um outro patamar, está ligado à área comportamental. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dá para resumir isso que você falou dizendo o seguinte, que o cara que quer ascender, que quer ter um resultado expressivo, seja no meio corporativo, empresarial, enfim, ele vai ter vantagem sobre os outros se ele se desenvolver mais emocionalmente do que até tecnicamente. O cara que está mais acima é o cara que mais emocionalmente está preparado do que tecnicamente, inclusive? Exatamente. O seu quadro aqui do seu trabalho de podcast, você mesmo me explicou isso já, né? Tô assim 100% num forte agreement com você, né? Strong agreement, né? Que olha, quanto mais flexível for esse metal, ele pode ser forjado mais vezes e a ferramenta pode ser adaptada para maiores desafios ou diferentes desafios. Porque os desafios mudam todo dia. No ciclo empresarial de empresas gigantes, muda todo dia. É muito difícil você ter o controle de tudo e a organização e a ordenação da forma como foi planejado há 6 meses atrás. E você vem de uma geração que, por muito tempo, foi o contrário disso, né? Era o resultado pelo resultado, independente das pessoas, o resultado final era o que importava, né? Então você também teve que se adaptar a esse mundo assim, e acredito que nesse caminho muita gente ficou para trás, né? Grandes executivos ficaram no esquecimento. O que você acha que foi que fez o Jonas conseguir se adaptar a isso e a muitas das pessoas não? Por que você conseguiu ter esse entendimento? Qual que foi a virada de chave aí? Então, eu sempre gostei eu sou engenheiro de formação e sempre gostei do tema de liderança na minha carreira. Então, desde garotão, primeiros anos de carreira, eu trabalhava numa indústria, fazendo engenharia, eu era técnico
e já era um gestor de pessoas, eu sempre queria entender o que passava na cabeça de um cara que estava ali trabalhando numa fábrica, por que o diretor agia daquela forma, por que o presidente tinha determinados comportamentos. Né? Nos anos 80, realmente era muito diferente. A hierarquia falava muito mais alto do que hoje. Né? E o que fez eu mudar é que eu sempre me interessei pela disciplina de lidar com gente. Então, como eu liderei desde os 19 anos de idade, eu comecei a estudar. Então, eu li muito livro ligado à filosofia e psicologia, técnicas de contratação de pessoas, Uau. técnicas de identificar aonde aquela ferramenta, aquela pessoa vai dar mais certo ou vai produzir melhor porque ela tem um jeito mais pragmático, essa aqui é mais criativa, a outra é mais lógica, então ela gosta mais de análise, ou esse aqui é sensitivo, é bom para praticar empatia e lidar com clientes, né, com público, né, ou linha de frente. Basicamente, o nosso cérebro, Vinícius, ele segue vamos dizer assim, uma orientação, né, uma divisão que muita gente usa no trabalho, que é os livros que o Jung escreveu, a divisão junguiana, que vem desde o princípio lá do Freud, e o Jung deu uma adaptada muito ligada à empresa, ao mundo empresarial. Então, você tem perfis diferentes de pessoas, você tem comportamentos diferentes, receptividade para uma orientação diferente. Né? Então, estudar isso sempre foi muito útil para mim. E toda vez que eu consegui montar um time multifuncional, em que as pessoas estavam mais ligadas entre elas e entre o seu líder, trocando o máximo possível de formas adequadas de comunicação, porque os perfis são diferentes, perfeito, os resultados sempre foram mais crescentes. Uau. Então, é sempre através de pessoas. E aí, à medida que você vai subindo na carreira, a sua pergunta é quando que realmente despertou que você precisa ser um líder ligado a pessoas. Foi quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos com algumas consultorias ligadas a team building na época, né? A gente saía para fazer um desafio de aventuras fora. Por exemplo, a gente pegou uma equipe lá de 80 líderes de uma empresa gigante que eu trabalhei e fomos passar um dia de rafting. Então vamos usar todo mundo no bote, ver o que acontece. Então todo mundo ali, era uma coisa dos anos 90 que estava muito na moda, né? Eram os desafios para o time, né? Se integrar e tal. E aí a turma ficou vindo nas evoluções, né? Ligado a criações de times, que aí tem jogos de empresas, jogos estratégicos. Tinha uma empresa na época que fazia muito jogo, que você montava um cenário parecido com o teu podcast, e você fazia as pessoas vivenciar os desafios no dia a dia, e aí você analisava os comportamentos, você filmava as pessoas, né? Perfeito. Era muito interessante. Aí você observava isso. Então, sempre foi uma disciplina que eu gostei. Realmente foi minha primeira liderança de grandes grupos, né? Quando eu já estava como um gerente sênior, eu vi que realmente fazer mais do mesmo não dava certo. Ser o cara que sabe tudo também não vai dar certo, porque as pessoas precisam opinar, precisam também... Você precisa deixar, inclusive, as pessoas errarem. Porque pode ser que você tenha certeza que aquilo lá vai dar um erro. Mas você fala, não, vamos tentar olhar pelo olho dele, porque, por exemplo, eu tenho experiência, mas nunca fiz dessa forma que ele está propondo. Perfeito. Vamos experimentar. Se o erro for controlável, né, não for uma coisa... Colocar a empresa em risco, né? For um piloto e vamos tentar medir. Legal. Eu sempre fui super apto a por que experimentar. Você me respondeu uma questão que eu tinha aqui, já vou trazer, mas só para eu entender. Quando que você resolve não seguir pelo caminho da engenharia, por exemplo, mas ir para o caminho de gestor? Por que você opta por isso? Aí você tem que ter assim, eu vou falar de novo no behavior, né? Sim. Liderança de empresa tem que ter muita ligação, né, com a área filosófica, com a área técnica. Então, quando não ir para a área técnica? A gente tem dois comportamentos super importantes, né? O medo e a coragem. Você tem medo? Tenho. Todo mundo tem, né? Tenho em alguns casos. Eu ando de motocicleta desde 13 anos de idade. Eu estou vivo, nunca caí. Provavelmente o medo foi um super aliado meu, né?
Perfeito. Concorda ou não? Porque o medo nos mantém alerta e vivo para não abusar a ponto de você perder a vida. Né? Numa motocicleta, que é um veículo super inseguro. Certo. Bom, então se o medo me trouxe até onde eu estou hoje sem nenhum ferimento, não, eu também tive coragem de comprar motocicleta e cada vez mais velozes. Então, o equilíbrio entre o medo e a coragem é importante você ter nessa hora. Então, o que você tem que avaliar nessa hora de tomar uma decisão? Você fala, tecnicamente, talvez a gente vai fazer aqui uma coisa que tecnicamente pode dar errado. Então, é um pouco do seu conhecimento. Mas tem lá o cidadão que está estudando aquilo, fez diferente, está com uma proposta diferente e tem uma possibilidade, uma possibilidade em 100 de dar certo. Por que não testar? A pergunta que eu sempre me falo é, por que eu não testaria? Inclusive, na área de desenvolvimento, deixar a pessoa errar algumas vezes é super importante. Eu errei muitas vezes na carreira e na vida, e através do erro é que eu aprendi. Então, só vai ser... Primeiro, só quem faz vai errar. E só quem erra, melhora. Uau. E só vai ter um novo resultado quem errou e melhorou. Perfeito. Então, aquilo tudo pode ser um grande aprendizado. Testar algo diferente, mesmo que a sua experiência, a sua bagagem, não sei, trocentos anos de experiência, podem, né, aquele lado mais pragmático do seu cérebro, dizendo assim, não vamos fazer assim, que eu já fiz 10 vezes, deu errado. Perfeito. Agora, quando você tem certeza absoluta, você tem que entrar numa zona de fazer aquela pessoa. Muitas pessoas me criticaram, principalmente quando eu estava nessa fase de CEO, dizendo assim, poxa, mas você é pouco... Às vezes você é pouco impositivo. E você poderia ser mais impositivo. Porque você é um cara que sabe tudo disso. Por que você deixa o cara fazer e errar? Fala, porque é um processo de sucessão. Esse cara vai errar, ele mesmo vai estar mais apto a acertar na próxima e vai acertar num patamar melhor. Perfeito. Então não adianta, deixa às vezes a pessoa experimentar num ambiente controlado, mas que seja saudável para desenvolver as pessoas. Uau. Isso porque senão você muito, poda, né, a a pessoa de poder fazer. Faz muito sentido. A palavra que me veio agora na cabeça é assim, por que você não arbitra mais, Jonas? A arbitragem não é uma coisa bacana. A arbitragem para a liderança, ela faz as pessoas ficarem muito reprimidas e até oprimidas, né, na área. Agora, tem gente que não entende, né? Tem muita... De novo, é a questão do ser humano que você está liderando lá, ele fala, poxa, eu queria que ele mandasse. Eu queria que ele mandasse. Então, e ele não manda, ele pede, ele sugere. E num cenário também de inúmeros colaboradores, é muito difícil ser unânime, né? Ter um comportamento unânime, né? Sempre vai agradar alguns e desagradar outros, né? Eu te perguntei da engenharia porque eu cursei engenharia também e acabei abandonando ela no segundo para o terceiro ano. Por quê? O que me chamou muita atenção na época? Eu venho de uma família de CLT, então assim, eu fui ter contato com o empreendedorismo um pouco mais próximo dos 18 a 19 anos. Então, na minha cabeça, o que eu aprendi, principalmente dentro de casa, é que para melhorar a condição financeira da minha família, eu teria que ter o que a minha família não teve, que era uma faculdade. Então, quando eu chego na universidade, eu penso, putz, financeiramente agora eu vou ter uma realidade diferente. Só que quando eu vi os meus amigos mais velhos se formando, a maioria deles não tinha um emprego garantido como engenheiro. Os que tinham ganhavam muito abaixo do valor de mercado, porque na maioria das vezes eram contratados como analistas. E a grande maioria ia para outras empresas. Eu lembro que na época lá, em 2017, 2018, os que mais contratavam os engenheiros da UFSC, que era a Stone e a EQI Investimentos. E eu falei, cara, mas então por que as pessoas passam aqui 5 anos, né, para chegar lá no final, não ganhar o quanto elas achavam que iam ganhar e ir para outro cenário? E aí você responde essa pergunta, que é quando você fala assim, putz, é engenheiro e comecei a estudar muito liderança. E o que me veio na cabeça é o seguinte, a gente não aprende sobre liderança na faculdade. Não. Ou seja, todos os engenheiros saem de lá com o mesmo entendimento. O cara que estuda algo que não é ensinado tem um valor de mercado maior. Obviamente, então, ele vai ter muito mais oportunidade. Então, eu acho que é isso que falta, talvez, esse entendimento para o jovem em geral. Que é a gente entender de fato
o que além daquilo que se aprende na faculdade, o cara precisa para conseguir performar no mercado de trabalho em geral, seja como executivo, seja no meio empresarial. Quando se olha para esse cenário e você olha hoje para os inúmeros colaboradores que você liderou, o que você acha que é a habilidade que mais faz a pessoa alavancar nesse processo? Então, eu dei aula por 10 anos em cursos de pós-graduação, né? Principalmente MBA para um pessoal da área técnica, Tá. de TI. Bom, Putz, imagina, o cara estudou extremamente TI, racional, né? extremamente racional, pessoas que têm uma visão pragmática e lógica. E a minha disciplina era liderança e carreira. Por quê? Porque é o que eu fiz a vida toda, liderança e carreira. E a primeira coisa que eu via nas pessoas era essa falta de lidar de acordo com o perfil de cada pessoa, e por isso que eu estudei muito a filosofia de como funciona o cérebro e o comportamento, as preferências das pessoas, né? Por isso que somos únicos, cada um tem uma zona de preferência de atuação. Perfeito. Para que a pessoa possa entender melhor isso. Então, fazer um curso de engenharia, fazer um curso de química ou fazer um curso de agronomia de engenheiro agrônomo, não vai alavancar você na carreira se você não tiver a possibilidade realmente de sair do seu corpo e enxergar o todo. Porque nós somos especialistas, de fato somos. Todo mundo vai ser especialista em algo, que é o que você vai escolher para estudar. Mas o que vai realmente trazer para você a diferença de você alavancar a tua carreira e adiante é você ter a capacidade de abranger o seu campo de visão, absorção, quanto você está disposto a aprender a ouvir e lidar com coisas diferentes, porque a faculdade não te dá isso. Perfeito. Só abrir um parênteses, né? A gente falou rapidinho lá na entrada. Tem uma pequena frustração, acho que ainda vou escrever esse livro, mas você acho que é o cara mais apto agora a escrever. Que é isso? Eu ia escrever um livro que chamava A Ponte, né? The Bridge, para ficar bonito em inglês, né? The Bridge. Elegante. Tá. Como eu dava aula muito tempo na faculdade, eu via essa dificuldade, eu também sou engenheiro, eu fiz pós, depois fiz um MBA, estudei fora. Mas o que eu pude perceber quando eu estudei fora? Fora do Brasil, as universidades, nos últimos meses, principalmente, último ano de faculdade, eles estão mais preocupados em inserir o cara em solucionar problemas, entender o mundo corporativo, em lidar com a área criativa do cérebro, e não só aquelas disciplinas by the book. Vezes o cara nem usa, né? Estuda, faz a prova, tira a nota e acabou. Aí você fica bom naquilo que você não vai usar nunca. Poxa, é absurdo, né? Tirando de novo a carreira Y, a outra que é a técnica, que é a X, que o cara vai lá e vai jogar todo... O cara vai ser o projetista. Eu lembro que eu participei de um processo, logo que eu formei de engenheiro, era uma vaga para engenheiro que ia projetar brocas. Perfeito. De uma empresa, acho que era austríaca ou holandesa, não lembro agora, norueguesa, para fazer brocas para perfuração de poços de petróleo no fundo do mar. Pô, aquele cara precisa ser o expert, ele vai viver aquilo a vida toda. Só que aí você vai falar, poxa, mas aí vem aquela frustração, né? Ele vai ser um cara bem remunerado e vai chegar no patamar dele ali de remuneração daquele especialista. Vai ser muito bem remunerado, tá? Muito bem, Vinícius. Mas não vai ser o CEO daquela empresa. Uau. Não vai ser o diretor que vai ser o cara que vai fazer os negócios nos países para desenvolver os negócios da empresa que tem a broca para perfurar o petróleo das plataformas. Então, esse livro que eu ia escrever, você está engajado já escrevendo esse livro online, real time, é bem legal o que você está fazendo, é justamente como é que a gente constrói uma ponte para aquele aluno que estudou, aquele cara que está aplicado, está fazendo... É um book ambulante, ele fez 3 faculdades, fez mais um MBA e tal, e fala, pô, mas eu não cresço na carreira. Não ganho dinheiro. Um engenheiro, sou engenheiro, mas eu não cresço aqui, eu não cresço. Aí ele começa a culpar, né? Culpar o colega que foi promovido, ele não, tal. Esse tipo de coisa, né? Então, eu gosto de contar uma historinha aqui, se me permitir. Por favor. Já contei muitas vezes para funcionários meus na vida, né?
para liderados, não vou nem falar funcionário, liderado. O cara vem e fala assim, 2 caras, 2 engenheiros lá, 2 administradores no mesmo departamento, um é promovido e o outro não. O que está promovido vem com sorriso daqui a aqui, né? Vem todo contente naquele dia. E o não promovido, Vinícius, vem com aquela desmotivação. Mas o não promovido é um cara inconformado. Ele é um cara que nem o Vinícius. Fala, pô, mas eu quero entender por que o cara vai e eu não. Se eu entrego o resultado, o negócio está bacana, olha o resultado aqui e tal. Aí, chefe, senta na frente do chefe. E aí, seu Jonas, por que eu não fui promovido e o João foi promovido? Por que eu aqui, Antônio, não fui e o João foi? Aí ele fala, uma boa pergunta, né? Você tem uma boa pergunta. Faz o seguinte, ó, tá aqui, R$100. Você sabe que nós estamos morando aqui, nosso escritório tem uma feira, hoje é terça-feira, tem uma feira aqui atrás, na quadra de trás. Faz favor para mim, eu vou receber o pessoal que está vindo lá da Alemanha, da nossa empresa, e eu quero fazer uma sobremesa com frutas tropicais, que é bem legal. O pessoal não tem muito acesso ali na Europa, né? Às frutas que nós temos no Brasil, né? Então você vai lá, eu quero fazer uma coisa bem diferente. Eu quero um abacaxi, eu quero fazer uma canoa com abacaxi, quero fazer uma ornamentação e eu quero colocar as frutas nesse abacaxi para que ele tenha a ornamentação das frutas tropicais. Então você pega kiwi, morango, pega a banana, vou fazer tudo cortadinho, vou fazer uma salada de fruta dentro do abacaxi, né? Então pega kiwi, morango, banana, abacaxi, né, que é o principal, e se tiver lá um maracujá para fazer uma ornamentação também. Aí deu 10 minutos, 15 minutos, o cara voltou, cara eficiente, né? Foi lá rapidinho, meia hora voltou. E falou, chefe, tá aqui, veio com as sacolas, tudo. Olha, eu trouxe tudo, só que justo o abacaxi não tinha, chefe, estava muito azedo o abacaxi. O abacaxi estava muito azedo, não dá para o senhor fazer a canoa, né? Porque o abacaxi estava azedo. Rodei a feira toda, não achei um abacaxi, chefe. Né? Ele falou, tá bom, senta aí do lado. O cara achou estranho, né? Toda aquela situação, né? Aí ele chamou o Antônio, que foi promovido, e ele ficou vendo. A mesma cena, pediu a mesma coisa para o Antônio. O Antônio voltou em 10 minutos e não em meia hora. Voltou muito rápido, com a mão abanando. Trouxe nada. Trouxe uma fruta só. Um pedaço de melancia. Falou, chefe, rodei a feira toda, o abacaxi está azedo, não tem como o senhor colocar a ornamentação no abacaxi. Experimenta a melancia. Se ela tiver docinha, o senhor faz a canoa com a melancia do mesmo jeito, vai ficar até mais bonito. E aí eu vou lá, já está tudo separado, mas eu não gastei nenhum dinheiro teu. Estou esperando a tua decisão final. Se você topar a melancia, eu vou lá e pego tudo. Mais 15 minutos eu trago tudo para o senhor. Ele experimentou, achou legal o sabor. Falou, beleza, Antônio, vai lá e pode fechar a conta. Aí o cara foi, olhou pro João e falou, você entendeu agora? Perfeito. Uma solução, né? É a atitude. Então, o que vai diferenciar você a entregar um resultado para uma empresa é a sua atitude na hora de você decidir. Por isso que eu falo, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você for atrás de uma briga interna, você com você mesmo, porque o outro, ele era eficiente, ele fazia rápido, fez tudo, mas ele não entregou a solução completa. Putz. E o outro foi arrojado, arriscou, teve coragem de voltar e falar, olha, eu não trouxe nada porque eu já entendi o que você quer. Você quer uma canoa com uma salada de fruta em cima. Eu não vou te dar o abacaxi na mão, um monte de coisa, o abacaxi azedo. Que no final de tudo não vai dar canoa. No final de tudo não vai dar canoa. Perfeito. Quando você fala de atitude, o que eu fiquei pensando é o seguinte. Como que desenvolve a atitude? É um negócio que é inato nosso?
que o cara nasce com atitude, ele desenvolve, se desenvolve como desenvolve? Por que algumas pessoas têm mais? Por que algumas pessoas têm menos? Como que a gente... pô, faz sentido, beleza, quero ter essa característica, esse comportamento. De onde vem isso? Ótimo. Também estudei isso, né? Parte vem da genética. Inato, então? Nasce. Isso aí Freud explica. Por isso que nós temos uma combinação única, que é o nosso DNA. Uau. E aí fica um monte de gente falando sobre astro, astrologia e tal, mas na verdade é o DNA do cara. Perfeito. É o DNA e a personalidade que nasceu com ele. Tá. Então, eu diria para você que 50% é personalidade e os outros 50% é desde a fase da infância como essa pessoa foi criada. Né? Em ambientes mais criativos e expansivos e menos oprimidos, você libera personalidades mais expansivas. Que resulta em mais atitude. Que vão entregar mais improvisos, sequências não lógicas, vão se interessar em comunicar-se mais. O famoso pensar fora da caixa? E se comunicar. Perfeito. Buscar ferramentas, né, que eles possam se comunicar melhor. Mas 50% nasceu com ele. Tanto é que vários profissionais muito bons, eu sempre acreditei no coach. Né? Tem profissionais muito bons que nunca nenhum líder dele deu o feedback adequado para ele. Então ele é um cara muito bom tecnicamente, mas precisa desenvolver a parte, por exemplo, da comunicação em público, de se posicionar em reuniões. Porque você já viu aquele cara que está numa reunião e fica mais quieto? Perfeito. Aí depois sai da reunião, procura todo mundo para falar. Perfeito. Poxa, mas o momento para você falar era na reunião. Porque ele é introvertido, ele tem medo. O medo sobressai a coragem dele. Então, a gente precisa trabalhar nele o quê? A habilidade em se posicionar, em poder contribuir melhor numa reunião de uma forma positiva, de uma forma contributiva, né? Que ele seja construtivo também. Perfeito. E você já viu aquela reunião que o cara também, quando abre a boca, destrói tudo? Ele quer dar a opinião dele, que ele é o bonzão e tal. Isso também é ruim. Você tem que chamar o cara e falar, olha, a forma que você está se comunicando, ela não é a mais adequada para você ser ouvido. Porque não é uma briga a reunião, não é uma defesa de interesses. Perfeito. É uma construção de algo comum. Perfeito. O cara escutou aqui e falou assim, putz, cara, talvez eu seja esse cara que não tem esse 50% da genética ao meu favor. Ponto. Tem uma desvantagem aqui competitiva. Mesmo assim eu consigo performar, consigo compensar isso de alguma forma? Se sim, como? É duro o que eu vou falar aqui, né? Um cara do meu tamanho, né? Eu gosto de uma motocicleta que é mais de corrida. Certo. Você acha que um cara do meu tamanho vai ser um piloto de moto velocidade ou não? Dificulta, seja sincero. Né? Dificulta, né? Por quê? Sempre eu vou ser mais pesado, sempre eu vou ter muito mais dores na coluna, no pescoço do que os outros. Perfeito. É tipo andar de kart. Os meus amigos que estão acima do peso, exatamente, eles falam o seguinte, você tem que colocar peso no seu kart aí para compensar. Não, você que tem que emagrecer. Isso você aí. tem que emagrecer. O problema é seu, né? É isso aí. O problema é seu, Vamos colocar o lastro. Não, o problema é seu. Olha o piloto de Fórmula 1. Os caras são umas peso-pena. Faz sentido. Entendeu? Uhum. A genética na área comportamental ela é igual. Então, existe uma questão que as pessoas são mais introvertidas e outras mais extrovertidas. E aí, o que eu vou falar para você é o seguinte. A ferramenta no lugar certo. É aquilo que você me explicou lá fora. Perfeito. O machado para cortar a árvore e a marreta para quebrar a pedra. Certo. Ah, mas o machado vai virar marreta algum dia? Não. Não vai. Não vai, porque é duro o que eu estou falando aqui. Mas tem uma coisa legal. Lembra que eu falei que é 50% genético e 50% treinado. E vivenciado em casa, vivenciado em casa. Começa lá da sua infância e depois passa pelas experiências que você teve. Elas moldam você, as experiências. Os contatos com as pessoas,
o tipo de liderança que a empresa pregava, né? Ou apoiava, ou não apoiava. Isso molda a pessoa. Então, se ela realmente for atrás de conhecimento, eu tenho liderados na vida que ele fez artes cênicas. Eu falei para ele, você vai nesse curso aqui e vai treinar artes cênicas. E o cara virou orador de igreja. E você sabe que o orador de igreja, Sim. pastor de igreja que chama. Sim. Ele é pastor de igreja hoje. Quer dizer, olha que bacana, e ele trabalha na empresa, ainda tem a sua atividade, e uma atividade adicional é pastor de igreja. Porque ele falou, ele gostou tanto de se desenvolver nessa área, e olha que interessante, o pastor de igreja, ele treina todo dia, todo o culto lá, toda semana ele está treinando em falar, fazer cada vez melhor o speech dele. Desenvolver outras e pessoas. Ele, antes, quando colocava ele em público, ele suava frio. Né? Então dá para desenvolver. E o maior exemplo disso é um filme da história verdadeira, né? Que era o herdeiro lá da Inglaterra, que fazia exercícios de arte cênica com bolinha de gude. Eu não sei se você assistiu esse filme, esqueci agora. É o Discurso do Rei, chama. É um filme famosíssimo, ganhou não sei quantos Oscars. Eu recomendo todo mundo assistir esse filme. Discurso do Rei. Discurso do Rei. Perfeito. É um filme assim maravilhoso, ganhou muito melhor ator, melhor atriz coadjuvante. Meu, o negócio foi maravilhoso. E a história verídica que mostra de um rei gago na Inglaterra, né? Na época ele tinha uma dificuldade gigante de falar em público. E o rei precisa falar. É o discurso do rei. O rei precisa falar. E ele teve centenas de terapeutas, porque a nobreza podia pagar quantos o cara quisesse. Só deu certo um cara totalmente fora da caixa, que era diretor de peça de teatro, além de ator, diretor de peça de teatro naquela época. E ele fez exercícios totalmente fora da caixa para que ele pudesse se tornar minimamente um bom comunicador. Então dá para fazer. E aí o que eu falo é o seguinte: você pega um cara que já tem a genética e se especializa, esse voa na estratosfera. Tem muita vantagem. O cara que não tem a genética e também se especializa, faz de tudo possível, ele vai chegar num patamar bom. Pode ser acima da média, né? Acima da média, vai crescer, mas ele não vai chegar no patamar dos exímios comunicadores que tem já por natureza. Eu acho que no esporte isso fica muito evidente, sim, né? Até porque um dia eu escutei um negócio que me marcou muito, quando a gente entrevistou o Douglas Brose, o nome dele, que foi 3 vezes campeão do mundo de karatê. Ele foi o único brasileiro campeão do mundo e o único atleta do mundo no karatê a ganhar 3 vezes o campeonato mundial. E ele falou um negócio que assim me marcou muito, Jonas, que foi o seguinte: ele falou assim, Vini, as pessoas falam muito em constância, um cara treinar, mas para pensar o seguinte: quando você chega numa Champions League, numa Copa do Mundo, todos os atletas ali, já treinam X horas por dia, já dormem X horas por dia, já se alimentam muito bem. Como que dentro desse ambiente ainda tem gente que se destaca, tipo um Cristiano Ronaldo, tipo um Messi, tipo um Neymar, por exemplo? Cara, esses caras, eles aguentaram fazer por mais tempo, eles foram intensos por mais tempo do que as outras pessoas, somadas a uma qualidade inata deles ali. Então isso fica muito evidente no esporte, quando o cara ele treina muito, mas ele também é muito bom por natureza. Genética. Né? Dá para perceber isso. No meio corporativo, por exemplo, como que a gente percebe o cara que ele é muito esforçado, mas também por genética, por natureza, ele está no lugar certo? Como que você evidencia isso? Então aí fica fácil, né? Como eu estudei essa divisão junguiana, vamos dizer assim, que nem é bem uma divisão, são comportamentos para cada situação, né? Certo. Você faz alguns testes psicométricos com as pessoas que tem um cheiro de como ela é no dia a dia. Mas são as situações no ambiente de pressão. Na natureza self, quando está no sofá sem nenhum momento de pressão, ele é ele mesmo, ele é na zona de conforto, digamos assim. Então ele mostra muito o self dele, o que ele é por dentro. E na pressão, aí ele cria gatilhos, dispositivos, que aí fica mais evidente que o cara às vezes dá uma travada. Então,
no momento de pressão, o mais introvertido, aquele que é mais rígido e preocupado, que tem medo, essa coisa toda, ele trava. E aí você percebe que ele precisa destravar esse comportamento, porque ele, no momento de pressão, aí é que ele mostra as fraquezas. A gente sempre vai ver as fraquezas ou virtudes no momento de pressão. Então, aquele que é mais descolado e tem uma condição de improviso e de uma característica de realização, porque os realizadores improvisam a todo minuto. O cara não volta com o foguete. O Elon Musk não voltou com o foguete daquele jeito que fica todo mundo perplexo, né? De ele estacionar como um charuto, né? Dentro do casulo. Ninguém faz isso se não tiver improvisando e testando e corrigindo todo dia. Até porque até aquele momento o que mais falava-se foguete não tem ré, né? É isso aí. Então se ele acreditar, não você pensasse... entendeu? Perfeito. E isso precisa sair da caixa. Então, perfeito. No momento de pressão você vê se o cara sai da caixa ou não. Tá. Porque quando está feito e tem um defeito... Sabe o que nós temos muito na população hoje? Críticos de plantão. Certo. A população ela é lotada de gente para dar opinião de uma coisa que foi observada que deu errado. Ou que foi observada e deu certo. Que é o famoso engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. O engenheiro de obra pronta está cheio. Né? Na área dos conselheiros, então, estão cheios. Né? Conselheiro, assim, está cheio. Está na moda, né? As pessoas se tornarem conselheiras. Trabalhar em conselho. Tá, beleza. Qual é a sua contribuição, de fato? É na crítica ou na construção? Certo. Quando dá certo ou dá errado, é fácil criticar. Aí é fácil até você lembrar as coisas que deu certo e deu errado com você e dar uma aula. Tá bom? Mas você não ajudou a experimentar, você não deu a coragem, você não teve a coragem. Você não fala os seus defeitos aqui do que deu de errado. Você só fala o que deu de certo, porque você é um conselheiro. Certo. Então, eu acho que os ambientes de conselho, junto com as lideranças de empresa, ainda tem uma relação gigante a ser construída. Eu agora estou com uma cadeira de conselho, eu estou agindo totalmente diferente dos conselhos que eu tive de várias empresas de experiência. Porque a construção do melhor resultado, ela não vem de um CEO, não vem de um diretor, não vem de um grupo, vem de todo mundo entendendo o momento, o que é necessário, as discussões, legal, a clareza e a transparência. Tem uma experiência que você viveu, que eu acho que tem muitas coisas que a gente pode aproveitar aqui, que é quando você foi CEO de um grande grupo farmacêutico que foi a Drogaria São Paulo. Os números impressionam, né, para nós civis, né? Acho que você viu algumas drogarias aqui, até em Alphaville mesmo, né? Perfeito. Você viu as novas? Essas novas entram voando, cara. Perfeito. 14 bilhões de reais de faturamento, é o que 16. 16, né? Agora, enfim. Mais de 1.500 unidades. Mais de 1.500 unidades, né? Mais de 1.500. Quantos colaboradores? 29 mil. Caraca, 29 mil colaboradores. É uma cidade. Perfeito. E aí, eu tenho várias dúvidas em relação a isso. A primeira dúvida que eu acho que inclusive é a dúvida de muita gente. É muito normal você ver uma farmácia do lado da outra, cara. Qual que é a estratégia disso? Tipo, né? Quando a gente pensa em negócio, geralmente a gente não abre o negócio. Por que isso funciona? O que está por trás disso? O que vocês internamente imaginam? Porque é muito mais comum do que a gente imagina, né? Na mesma rua ter 10 farmácias, por exemplo. É um movimento que não foi iniciado pela Drogaria São Paulo, foi iniciado pela número 1, né, do ranking, que é a Raia Drogasil. E aí todas as outras vieram atrás, copiando o modelo. Né? Mas tem uma técnica. A área de expansão era uma fraqueza da Drogaria São Paulo e da Drogaria Pacheco, que é o grupo DPSP. Sempre foi uma área de observação, né, internamente. E quando eu assumi como CEO, eu peguei essa disciplina e falei, não, deixa eu entender o que a gente pode fazer com a expansão para ser diferente. E a gente se muniu dos melhores técnicos, das melhores ferramentas no mercado para poder entender isso daí. Então, tem uma ciência por trás, e toda vez que a gente abre uma drogaria próxima da outra, da concorrência, etc., é porque a gente analisou e dá para dividir o bolo. Dá para dividir. Divide o bolo com a farmácia antiga? Sim. Mas acrescenta muito para você. Porque
existem as preferências e a cauda de venda de medicamento é longa. O que é uma cauda longa? 20% da venda, no máximo 20%, até 10% da venda, é item A e B. Item A e B é uma fralda, um shampoo, um desodorante que todo mundo conhece. Tá. E os outros 90%, 85% da venda é cauda longa, é venda errática. Vende uma vez a cada 2 meses. Pontuais. Pontuais, porque depende muito. Hoje você tem para a mesma comorbidade por volta de 5 até 20 moléculas. Então você tem uma infecção na garganta, você tem 4, 5, 10 antibióticos. E aí dentro dos antibióticos você ainda tem os genéricos. Então olha só, você tem uma gama gigante de opções para a mesma comorbidade de várias moléculas. E não é todo mundo que consegue estocar tudo aquilo ao mesmo tempo na mesma loja, naquela lojinha. Então, ter mais opções, e aí essa briga de tem, não tem, a oferta, a disponibilidade é a grande chave, vamos dizer assim, receita para a farmácia poder vender aquele produto para aquele cliente. Então, ter a farmácia próxima uma da outra acaba complementando o sortimento de uma da outra. Às vezes o sortimento tem numa, não tem na outra, às vezes tem uma. Isso para o cliente é sensacional. É muito bom, porque você tem o máximo de disponibilidade. Perfeito. E aí entrou um algoritmo, vamos dizer assim, maior nessa variável toda, né, desse monte de variáveis, que é o e-commerce. O e-commerce na farmácia era inexpressivo. Antes da pandemia era 1% da venda, 0,5%. E hoje ele está indo para 20% da venda. E vai chegar nos 30%, na minha projeção. Vai. Muita coisa, né? Então, na minha gestão passou de 5 para 17. Quer dizer, é um número gigantesco. Né? Triplicou, mais que triplicou. É 100% ao ano. Então, que é a disponibilidade, eu não achei na loja, então eu posso abrir o aplicativo. Você me entrega em casa, compra ali na hora, paga tal, e entrega em casa, que a gente chama de prateleira infinita. Porque o e-commerce é uma prateleira infinita, né? Certo. Então, ter a drogaria lá naquele... A população está se tornando cada vez mais densa. A densidade, né, tirando aqui onde você mora, que é um pouco menos. Sim. Mas em geral, assim, estamos de novo numa onda de construção civil, né? Então, o bairro que eu moro é um em cada quarteirão lá, um empreendimento novo. Perfeito. Todos os bairros da cidade de São Paulo estão assim. Então, a densidade é alta, a verticalização ela de novo, teve um boom aqui da construção civil. E o mercado pós-pandemia ele está se tornando assim, né? Cada vez mais preventivo na área da saúde. Então, as pessoas querem tomar vitamina, querem ter testes, autotestes, querem tomar vacina. Eles querem cuidar da saúde para não ter comorbidade lá para frente danosa, né? Com muita sequela. E estão indo cada vez mais em médicos na área de prevenção e tal, e cuidando mais da saúde. Então, isso tudo, você vai no médico e o cara detecta muito precocemente que você pode ser uma hipertensa, ele já vai te dar um remédio. E esse remédio você vai ter que comprar. Então, está mais precoce o diagnóstico da comorbidade crônica ou não, e aí você vai na farmácia para tomar ou comprar o medicamento. Então, está aumentando o número de consumo do medicamento por habitante no planeta. Perfeito. Isso é normal. E aí tem um outro efeito que todo o planeta está vivendo, que é os velhinhos bem conservados. Você mesmo falou, pô, Jonas, você é um cara ativo, chegou aqui de motocicleta. Perfeito. Eu vim de motocicleta por causa do trânsito aqui da tua cidade, né? Não, tanto que sei lá, na época dos meus avós, o cara de 70 anos hoje é o cara que tinha 45, 50 anos há um tempo atrás. É isso aí. Eu lembro que os meus avós, quando tinham 50 anos, cara, já era o velhinho, a corcundinha, que, cara, já estava caminhando pro final da vida. O meu pai com a minha idade, né, que era muito idoso já. Uma pessoa hoje a gente muito relaxada, com questões já de obesidade, com pouco ativa, né? Doenças instaladas, assim, terríveis. Certo. Não fazia uma ginástica, alimentação muito ruim, né? Então... E o que eu percebo também essa quantidade de farmácia, assim, é um dos maiores mercados do mundo, né, o mercado farmacêutico.
as pessoas vivendo mais, obviamente, têm um maior consumo. Então, mesmo tendo essas lojas, essas drogarias muito próximas uma da outra, ainda assim tornam-se lucrativas. Torna. Ainda assim, torna, tem uma saturação já inerente, né? Que quando você põe muita marca, muita drogaria da sua própria marca, você mesmo vai canibalizar. Perfeito. Mesmo. Agora, quando você está num mercado que só tem um concorrente, aí você vê se ainda tem um potencial de consumo, porque você vai olhar se ele está no gargalo. Acho que esse é o ponto. Que nem você falou, poxa, mas uma drogaria que servia, será? Porque, de novo, a disponibilidade ele não tem total daquele sortimento. Então vai ter algum outro produto que vai faltar. 2, não é todo mundo que é fiel. O turnover de uma indústria farmacêutica, do varejo farmacêutico, é de 30% até 40% ao ano. Então, um treinamento errado ali e tal, você já é mal atendido. Às vezes você é mal atendido numa drogaria, poxa, você dá treinamento, mas são 29 mil pessoas. Aquele mau atendimento, o cara quer outra opção. Perfeito. Então, você dá outra opção para ele na mesma rua, é bom. Perfeito. Então, você tem a era hoje, Vinícius, são várias eras que nós passamos. Até dei uma palestra para o pessoal de supply chain recentemente, foi aqui em Alphaville até, foi num sábado, um curso, e eu levei a estratégia das empresas, né? Eu não levei nada ligado à logística, eu falei de estratégia. E aí eu falei, lá atrás nós tínhamos a era, realmente, era uma era que era a era industrial, a era da eficiência, a era da produtividade, os engenheiros entrando em fábrica, né? O just-in-time, o lean manufacturing, toda essa produção fabril para ser eficiente. Certo. Então foi vamos dizer assim, décadas de eficiência. Depois, então os produtos se tornaram mais competitivos, né? Então com uma qualidade inerente melhor, tal. Então isso trazia muita venda. Depois nós passamos por uma época super importante que era entender o cliente, entender o que o cliente precisa, as necessidades dele. Então a logística se tornou muito importante, né? Porque era a era do atendimento. Como é que eu atendo aquele cliente? Ele está situado aonde? Não pode faltar produto, esse tipo de coisa. E agora nós estamos numa época super importante, que é a época da personalização. O cliente quer ser atendido pelo nome. Ele quer ser atendido just in time do que a necessidade dele. Então transcende a eficiência. Então o e-commerce ele é danoso. Certo, Vinícius? Certo. Eu vender na drogaria, na gôndola, é muito mais rentável para a drogaria do que eu entregar com... Mesmo tendo um custo muito maior? Porque se você é a loja física, o custo que você tem para vender aquele produto ali é maior, não é? Não, a loja física é muito mais barato, porque você está popularizando todos aqueles produtos dentro de um local só e o cliente vai até lá. Ele vai lá e vai comprar 3, 4, 5 produtos, porque tem cross-selling, tem um monte de coisa. Porque o ticket médio fica maior, né? Fica. Perfeito, entendi. O ticket médio maior. Entendi. Vende produtos que o cara não estava nem pensando, porque tem a indulgência. Né? O cara vai lá, passou opa, preciso disso também. Né? Então, é indulgência, né? Tem coisa até que o cara não precisava. E tá lá o chocolatinho, por exemplo, né? É indulgência. Eu estou fazendo um regime, mas um chocolatinho diet eu vou comprar, né? É o prêmio que eu mereço, né? Por estar tomando o Ozempic, por exemplo, né? Tá. Acontece muito isso. Acontece, é indulgência. Caraca. Bom, perfeito. Então a loja física é muito mais rentável. E aí eu comecei a ofertar para o cara, ele quer o quê? O que aconteceu com a pandemia? Uma exigência do cliente que saiu de um patamar daqui para cá. Ele quer ser atendido rápido, para agora, com menor custo e com a máxima de carinho com ele. Ofertas. É a famosa personalização. Nós estamos na era da personalização. E a personalização não é, meu amigo, a mais rentável. Infelizmente, você tem que investir pesado em logística, e a logística é mais cara. Treinamento. Porque uma coisa é o cara comprar uma Valgina lá de R$21 na gôndola. A outra coisa é eu entregar com motoboys, pegar, separar no Valgina, pagar o frete para entregar os mesmos R$19 para o cara na casa dele. Certo. A margem é outra. A margem é
Perfeito. Muito menor. Então, mas nós não podemos fugir disso no planeta, porque é a era da personalização. O cara quer do jeito dele, da forma que ele quer, e ser atendido nas necessidades que ele, o hábito de consumo dele. Então, vamos dar um exemplo aqui, que é muito interessante na personalização. O Jonas toma um medicamento de hipertensão, desde os 40 anos de idade. Porque geneticamente, aí vem a genética, né? O tubo não é Tigre, é uma outra marca. E aí não tem a flexibilidade adequada para quando a pressão do vaso sanguíneo está maior, numa ginástica, tal, ou numa tensão. E isso eu herdei da minha família, da parte de pai, lá dos países nórdicos, que é o leste europeu, né? Que é o lituano. Certo. E eu precisei tomar remédio. Eu comecei a ver que, precocemente, a minha cardiologista falou: olha, Jonas, a gente pode retardar você tomar o medicamento, mas as sequelas dessa doença, que ela é silenciosa, elas vão acontecer lá com seus 70, 80 anos. Então, precocemente, se você tomar o remédio agora com 40, você vai dar flexibilidade para o tubo e não vai dar aquela pressão nos vasos sanguíneos, varizes, tudo que você imaginar que pode acontecer por causa da pressão arterial. Pode vir a ter um AVC, um acidente vascular realmente no cérebro, pode criar uma embolia pulmonar, porque você tem a pressão do sangue, solta o sangue, e aí aquilo pode criar, como o vaso não é flexível, pode criar uma trombose, tudo que você imaginar. Sim, uma série de Bom, coisas. beleza. Eu passei a tomar o medicamento. Então, desde 40 anos eu tomo. A personalização é: seu Jonas, o senhor compra com a gente todo mês o medicamento de controle de hipertensão, medicamento tal. O senhor quer fazer uma assinatura? Se o senhor assinar comigo, recebe o medicamento na sua casa, não precisa nem vir na drogaria, ou se quiser vir na drogaria, não tem problema, mas eu te dou um desconto adicional, porque o senhor está assinando com a gente. Está garantindo que esse cliente permaneça, então, tem a previsibilidade, uma série de coisas. Qual que é a consequência? Nossa, nem sabia que existia isso. A fidelização. Perfeito. Então, quando eu olho assim, poxa, mas é mais caro, tal, é difícil, agora tem que personalizar. Tá, mas olha que legal, você também pode personalizar, fidelizar. Então, você vai ter aquele cliente fidelizado. E cliente fidelizado vai visitar mais você. Quando a gente fala de personalização, esse movimento é específico do segmento farmacêutico ou você vê isso como geral? Geral, independente do segmento. Geral. Se você entender o cliente, no ramo farmacêutico é assinatura pelo medicamento ou ofertas dedicadas ao seu gosto, ao hábito de consumo. Mas numa roupa, imagina você ser assinante de um negócio, que você é um cara mais que gosta de moda e tal, e fala: todos os lançamentos você vai receber um cupom adicional, ou você vai ser o primeiro a ver a coleção, você pode fazer uma pré-reserva do seu tamanho e cor. Legal. Isso é muito legal. A loja lá do Rio, a Reserva, tentou fazer isso de uma certa forma, você assinando, né, como sócio do programa de fidelidade. É um negócio bem interessante, né, para quem usa roupa e comumente gosta daquele modelo da roupa lá da loja, ele faz essa assinatura e tem um programa relativo a descontos. É muito interessante isso aí. E Jonas, por exemplo, assim, a gente já conversou com muitos varejistas aqui. Um que acabou se tornando um grande amigo nosso foi o Ricardo Nunes, que esteve à frente da Ricardo Eletro por muito tempo. E quando ele compartilha, por exemplo, os desafios que ele teve no varejo de eletrodomésticos, uma coisa que era muito... que pertencia muito ao negócio dele, quando a gente pensa em cenário econômico e político, é que as taxas de juros impactavam diretamente o negócio dele. Por quê? Era uma margem pequena, onde a alavancagem que ele tinha ali, os empréstimos, enfim, quando mudava a taxa de juros, automaticamente o negócio dele que dava lucro, no outro mês podia dar prejuízo, porque os juros aumentavam. Quando a gente vem para o varejo de farmacêutico, isso acontece também? Qual que é a relação com esse varejo eletrodoméstico? É parecido os desafios ou é um outro cenário totalmente diferente? Um cenário totalmente diferente, né? O varejo de eletrodomésticos, ele é obrigado a financiar para o cliente sem juros. Foi o primeiro, né, não só o Ricardo, mas outras
redes concorrentes dele, todos ofertaram muita coisa sem juros. Perfeito. E a indústria, ela quer receber antecipado do que esses juros todos, que ele pagaria no banco. Então, toda vez que tem uma mudança econômica, como aconteceu agora, do dia pro outro. Impacta diretamente o lucro e o EBITDA da empresa. A margem comercial, né, que tem o financiamento colocado lá na empresa, não sei, cada empresa usa de um jeito. Às vezes o cara coloca na margem comercial, Perfeito. Às vezes coloca na linha de baixo lá para dizer que é uma alavancagem financeira, né? São despesas financeiras. Infere diretamente no negócio. Então, essas empresas passaram por um momento muito turbulento com o aumento da taxa de juros anual, com a incerteza política e econômica do país e do mundo, né, numa certa forma, e foram muito afetadas em seus resultados, porque elas tinham uma conta para pagar muito maior do que tinham calculada 2 semanas atrás. Perfeito. Quando a coisa foi aumentando e deu um salto, não foi assim uma rampa, foi um salto, foi um degrau gigante. E aí o faturamento continua o mesmo. E aí o cara que mais trabalhou não foi o CEO, foi o CFO. Certo. O CFO dessas empresas teve que fazer muita ciranda financeira de como fazer com os bancos algo que pudesse manter o caixa da empresa de uma forma saudável para poder continuar girando mercadoria. Porque a indústria não vai financiar esse... Não vai esperar a indústria não vai financiar mercado voltar esse cliente. Não vai financiar. Tá, já no mercado então de varejo de farmacêutico não enfrenta isso porque é tudo à vista. À vista. É à vista, uma ou outra promoção. E não é todo mundo que quer pagar remédio em prazo, por quê? Ele vai ter que comprar mês que vem. Então Perfeito, né? Não é uma coisa muito atrativa, né? Certo. A gente é melhor ir na farmácia e resolver a conta então, lá. Negócio... Porque imagina, você está comprando um remédio de pressão que nem eu. Aí você vai lá, financia em 3, 4 vezes. Mês que vem você vai lá comprar de novo. Perfeito. Então, o que você faria normalmente é assim, tá? Então eu compro 4 meses e pago em 4 vezes. Então você também antecipou dinheiro para ele, então, porque você aumentou muito mais o ticket médio. Então a alavancagem é bem menor dessas empresas. E a margem no mercado de convenção consegue ser muito maior do que a margem de um eletrodoméstico, então, por exemplo. A margem ou é padrão varejo? Não, ela é maior do que o varejo de eletrodomésticos, mas ela é muito inferior ao varejo de luxo de roupas. Tá. O de roupa é gigantescamente maior. Nós estamos muito parecidos com o ramo de alimentos. Certo. Então é super importante o quê? Você tentar ter o mínimo de estoque possível, porque o fornecedor te cobra muito em 30, 60 dias. Vender o mais rápido possível. Só que nós temos um problema. Nós temos uma cauda muito longa de venda, que eu te falei, né? Certo. Então, fico muito tempo com o produto estocado. Isso consome um caixa da empresa importante. Esse é o maior desafio de um mercado? Esse é o maior desafio. O maior desafio do mercado farmacêutico é você conseguir equilibrar o estoque com a disponibilidade. Boa. As rupturas no varejo farmacêutico elas deveriam ser baixíssimas, abaixo de 2% na loja. Por quê? Porque senão você perde a venda. O cara vem com 5 produtos lá na receita. Se não tem um, ele não compra 4 Não, ele vai embora. Você sabe disso. Não, aconteceu comigo no sábado. Porque eu tive o cachorro que você viu ali estava no tratamento, precisou ele tomar remédio humano. Quando chega na farmácia, na mesma receita, tinha um dos 4 remédios. Falei, então, não precisa. Tchau. Vou na próxima. Então, é exatamente Chama isso. abandono da receita. Perfeito, é exatamente o que você falou. Isso é o maior risco. Então, você precisa ter todos os produtos. Olha que coisa louca. E, ao mesmo tempo, te consome muito caixa. Então, quando afeta... vamos dizer assim que não afeta igual o varejo de eletrodomésticos, perfeito, mas tem uma conta importante na quantidade de estoque. Então, basicamente, o quão eficiente você consegue ser nessa etapa do processo é o que define a sua margem ali. Exatamente. Porque quanto menos caixa de consumir, maior é a sua margem ali. A margem comercial, ela vem de um bom resultado de cadeia de suprimentos. Tanto é que eu fui promovido, né? Porque eu era um cara de supply na empresa, fizemos muitas coisas, diminuímos 30% o volume de estoque na empresa, eu como diretor de supply. Eu era um VP, né, que a gente chama no mercado, que é um diretor estatutário.
a eficiência foi tão boa que o pessoal falou, pô, esse cara aqui pode ser o presidente da empresa. Tá, e aí, por exemplo, para você conseguir ser eficiente nisso, você estuda o comportamento do cliente, o que ele consome, para tentar achar essa... Mas mesmo assim... Não dá para ser 100%, né? Os modelos hoje precisam ter inteligência artificial, né? Eu até sou conselheiro de uma empresa que cuida dessa parte de cadeias de suprimentos. Eu estou até para conversar com a turma lá da drogaria. Porque você precisa, é tão errático o negócio que você precisa olhar aquilo todo dia. Só uma máquina vai poder olhar aquilo todo dia. Aqueles modelos matemáticos de planilhas preditivos não funcionam mais para esse tipo de negócio. E a gente está vivendo algumas semanas com um assunto muito em pauta, assim, tem que até mexido com a internet, e eu olhei até alguns dados que me chamam bastante atenção, que é a escala 6x1. E a farmácia é uma dos segmentos que é diretamente afetado por uma pauta como essa, né? Inclusive, a minha mãe, hoje ela é corretora de imóveis e tal, mas ela por 26 anos foi auxiliar de farmácia. Então eu sei da rotina da minha mãe trabalhar em farmácia, enfim, né? E aí, você olhando dentro da empresa, tendo esses dois lados, né? Tanto a parte do empresarial, do que pode ser afetado, mas também quanto a parte do colaborador que pode ser afetado. Como que o que a gente extrai dessa pauta 6x1, por exemplo? E um dado que me chama muito a atenção é que os Estados Unidos têm uma produtividade por pessoa 4 vezes maior do que o brasileiro. Por que isso? A produtividade está ligada a parte em si pela disciplina e educação. Cultural, é um negócio cultural? Parte cultural. Eu visitei muitas plantas nos Estados Unidos, na América do Norte e também na Europa, muitas plantas. Eu diria até que equilibradamente na Europa e nos Estados Unidos. Eu ainda acho a produtividade dos Estados Unidos pior do que a da Europa melhor. Não lembro agora de cabeça aqui para falar para você, mas a produtividade na área de varejo e na área de indústria e distribuição, ela é maior do que o Brasil também, maior até do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem um pouco ali da influência latina, né? E tem muito imigrante, aquela coisa toda. Mas tem muita perda ligada aos processos, né? Então, não é que o atendente ou o trabalhador ele é mais folgado porque é brasileiro. Os processos são muito ruins, os sistemas são ainda muito diferentes, assim, atrasados. Difíceis de manejar, e aí trazem uma improdutividade para o Brasil. Então, na escala de eficiência de processos, da cadeia de suprimentos, sistemas e do interno, né? Processos internos, os sistemas internos, não para cliente, os internos, eu diria que o Brasil é o pior de todos, né? A América do Sul é o pior. Depois você vai para a América do Norte, são intermediariamente melhores. E a Europa são os best in class. Tá. São os melhores. Mas e porque a gente tendo essa consciência, o que impede de resolvermos isso, de melhorar? Então aí é um pouco de apetite realmente da estratégia da empresa, né? Certo. Por exemplo, eu tinha 35 projetos, todos ligados a melhorias, a novas oportunidades que trariam vantagens competitivas para a empresa. Mas ainda tem uma cultura no Brasil dos conselhos e dos principais acionistas em olhar o hoje. Por que não vendeu nada ontem? Tá. Por que a venda ontem foi pior? E aí tem um trabalho do CEO que é super importante para fazer o conselho enxergar que, olha, além da fé, de você ter fé de que vai mudar o resultado cada vez para melhor, e de verdade muda, a fé é importantíssima, né? Você enxergar coisas que ninguém enxerga, porque aí você move todo mundo para aquela nova visão, por motivação e por crença, você supera, né? Por que o cara bate o recorde? Porque ele está motivado e crê. E crê que vai Se bater, ele entrar para treinar e não acreditar, não vai treinar, né? Perfeito. Então, a mesma coisa. O CEO, a diretoria, a gerente, que toda a liderança tem que acreditar. Certo. E a gente tem que estar toda hora puxando os descrentes, né? Vem cá, descrente, ó, fazer uma
uma sabatina comigo aqui, por que você está descrente hoje e tal. Mas na área comportamental é isso, mas de ter uma área estratégica da empresa que ela tem que ser tratada pelo CEO e pelo management team e pelo conselho, principalmente, que é enxergar que cada tarefa dessa executada vai trazer, não nesse mês, não nesse ano, vai trazer daqui a 1, 2, 3, 5 anos a vantagem para essa empresa. Porque geralmente esse tipo de ação não são ações que impactam financeiramente na hora, né? Então é até por isso talvez a dificuldade de enxergar. De enxergar, né? É. E a gente que está no dia a dia, a gente enxerga claramente isso. Porque a gente sabe dos problemas que a empresa tem e de que aquilo vão resolver muitos problemas. Certo. Mas o cara que está no conselho, um conselheiro independente, o dono, o acionista que está distante do management, ele não acredita, ele acha que aquilo é para encher uma agenda. E eu diria para você que tem 50% de CEOs e management team que enchem a agenda, é para encher linguiça, mas eu sou do cara que veio de baixo. Eu, quando vou colocar um projeto para discutir no conselho, não é para encher linguiça. É para realmente trazer uma vantagem para mim, né? Perfeito. Porque eu quero que a empresa vá para outro patamar. Perfeito. Eu sempre quis ser o melhor CEO do Brasil. Depois do planeta, se assim for. E a gente vai voltar nesse tema de ser CEO, porque também é um negócio que, tipo assim, não tem uma preparação, né? Tipo, vou treinar para ser CEO, né? Geralmente colocam lá e falam assim, e aí, agora entrega o resultado. Você, né? Vamos falar sobre isso já? Mas só para a gente finalizar a pauta do 6x1, a farmácia abre de domingo a domingo, então, putz, é um segmento que, assim como o mercado, por exemplo, é diretamente afetado. O que eu percebo é que o grande desafio é que aumentaria-se muito o custo para a empresa, a ponto que os impostos não baixariam. Então, é um ponto que, economicamente, ainda está um pouco inviável, né? Como que enxerga, qual que é a visão do Jonas, tendo esse conhecimento interno de todo o processo, qual que seria a solução, qual que é a visão que você tem dessa pauta que estão falando muito hoje? Perfeito. Ó. Vamos dar um exemplo no ramo farma, né? Tá. E aí é que a gente vê que, às vezes, essas discussões e leis, falta gente com conhecimento na mesa. Na prática, né? É. Perfeito. Se eu estivesse lá, se alguém me convidasse, eu ia ajudar a construir algo realmente viável. Pô, é legal para o cara trabalhar um dia a menos na semana? Pô, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu sou um apoiador de trabalhos com saúde, porque é difícil. Você teve tua mãe trabalhando no ritmo, perfeito. Você sabe o que é isso na pele. Eu sou um super defensor de ter saúde no trabalho, o cara poder ter mais tempo com a família. Maravilhoso. Qualidade de vida, né? Beleza. Só que pega no ramo farmacêutico, eu conheço bem. Nós somos obrigados a ter farmacêutico na loja, não pode ficar 1 minuto sem o farmacêutico na loja enquanto ela está aberta. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Então as coisas são antagônicas, né? Eu vou fazer o cara trabalhar menos, então aí o lucro vai para o espaço nessa hora, porque eu vou ter que colocar muito mais gente para poder fazer a escala que é diferente. Esse espaço. E aí eu não tiraria a questão de impostos. Eu não acho que isso é a solução. A máquina está aí, é pesada, todo mundo vai para o caminho mais fácil, que é o imposto. Baixa imposto, é mais difícil. Agora, o arcabouço de imposto do Brasil, vamos dizer, a matemática de impostos, já tem uma equipe trabalhando. Vamos deixar lá separar as coisas. Mas tem leis e regimes de trabalho que são tóxicos e nocivos para o negócio. Por que eu não posso atender com o farmacêutico de uma forma online? Nós temos toda a tecnologia. Compensaria, por exemplo... Exatamente. Perfeito. Por que o atendente bem treinado não pode apenas consultar um farmacêutico de plantão para 5 lojas? Eles me obrigam na mesma avenida. Eu tenho uma loja na mesma avenida. E vocês sabem que nós temos. Eu não posso atender com um farmacêutico dessa por online nessa. Geralmente essas leis são criadas por alguém que não tem o conhecimento prático ali do negócio, né? Então, olha que coisa de louco. Tá. Então, senta com quem conhece, fala, nós vamos apoiar, vamos começar pela farmácia, ter um regime mais legal, vai ter menos turnover, em vez dos 40%, porque nem... É 40%? 40% ao ano o turnover. Caraca, quase metade das pessoas que entram na farmácia saem. Não aguentam.
Caraca, De 30% então a minha mãe 40%. aguentou muito tempo, pô. 27 anos. Então, Caraca. olha só. O turnover é por quê? Porque o cara não aguenta ter uma vida. O varejo, ele é Pesado, né? pesado para as pessoas. Então, vamos equalizar? Vamos trabalhar menos horas na semana? Beleza, mas vamos equalizar viabilizando. Então, ó, vamos Legal. atender com o farmacêutico. Então, aqui, a cada 5 farmácias tem o plantão dos farmacêuticos e eles atendem as 5 farmácias. Já resolveria, Resolveria, compensaria. eu pago a conta. Perfeito, olha só. Então, vamos pagar a conta. Não vamos criar uma lei, um absurdo, né? Uma moda. Não, agora, pô, saúde no trabalho. Todo mundo fala sobre burnout, etc. Perfeito. Vamos fazer as pessoas ficarem mais presentes em casa, ter um momento mais de lazer. Eu super apoio. Mas vamos fazer uma coisa que todos paguem a conta. Até porque a minha visão, né? Olhando... Desculpa, Não, falei errado. Não é todos paguem a conta. É que ninguém pague a conta. Perfeito. Vamos fazer uma coisa inteligente, que nem a empresa paga, nem a indústria e nem o governo. O governo não precisa pagar diminuindo o meu imposto e nem nós vamos pagar pondo mais gente lá. Perfeito. Não, faz uma coisa inteligente que todo mundo ganha. Ganha, ganha, não perde, perde. Não precisa, né? Porque olha só, tá bom, aí ganha o funcionário, perde o governo, porque é menos imposto e perde a indústria. Não, ganha, ganha, ganha. E eu, na minha visão, assim, eu não sei se é uma visão muito superficial, mas na minha visão, eu acho que facilitar para a indústria, para a empresa, seria o caminho mais inteligente. Por quê? Porque imagina uma empresa com 29 mil funcionários que deixa de ser viável e fala assim, cara, a gente tem que fechar as portas. Um exemplo. Cara, 29 mil famílias que não tem mais emprego, né? Então, eu acho que isso que você está falando, cara, faz muito sentido. Eu não tinha nem imaginado que era possível. A gente sempre fez essa conta, né? São os 29 multiplicado por 4. 120 mil pessoas dependem dessa empresa. Caraca. 100 mil bocas para alimentar. É uma responsabilidade. Eu sempre usava o termo bocas para alimentar, porque é uma coisa impactante. Toda vez que eu pegava um diretor decidindo em pró dele, né, que ele não pode ter o CPF nunca maior do que o CNPJ. Sim. Nunca. Ele está lá por uma corporação. Ele está lá por uma comunidade de 130 mil pessoas. Cara, é muita responsabilidade. E às vezes as decisões, eu falava, essa decisão é para você ganhar bônus, né? Putz. E eu falava na cara do cidadão. Falava, individualmente, falava, você está pensando no seu... Você junto com a tua gerentada em ganhar bônus, ou você está pensando no balconista? Perfeito. Em quem você está pensando? Qual que é a tua liderança? O que você vai deixar aqui nesse planeta para a sociedade em si? Ou vai continuar sendo esse, né? Certo. Que ganha tudo e ninguém ganha nada. E você me falou uma coisa no início que vai muito de encontro com isso e que anda junto e é algo que eu tenho muita curiosidade. Que é o quê? São a junção de dois temas. O você estar preparado para ser CEO, porque não tem uma escola também, né? Escola, você ser um CEO. Junto com isso, tem a parte do que você falou no início que eu achei fantástico, que é a parte do ego. Que é o cara ser livre, conseguir ser livre do ego para conseguir fazer um bom trabalho. Então, o que eu quero entender é como que você caminha para ser um bom CEO, qual que é o parâmetro que você tem, como que você se baliza, se está melhorando ou não, única e exclusivamente KPIs e resultados da empresa ou existem outros parâmetros? E como que esse trabalho de ego, o que o ego consegue contribuir, consegue afetar nesse processo todo? Essa é uma pergunta muito inteligente e ela é desafiadora para todos nós, né? Porque eu acho que o mundo está em transformação. Graças a Deus, estão entendendo que a empresa precisa de um líder. E essa liderança, ninguém vai liderar uma empresa se não for inspirador. Esse é o primeiro ponto. Então, se aquele líder, o balconista da loja, olhar para ele e falar, eu quero trabalhar para esse cara, eu quero ficar aqui, esse cara me traz alegria no dia a dia. Putz. Ele conversa comigo, eu tinha uma live no Instagram semanal, que eu conversava com o balconista, com o gerente de loja. Por que eu fazia isso? Para dar uma gota de esperança de que se ele trabalhar, se ele esforçar, a gente vai enxergar ele. E eu estou vendo e estou agradecendo todo dia o trabalho dele.
Então, esse é o lado que não tem ego nenhum, não tem nenhuma prestação de contas para com a sociedade de CEOs, né? Com a sociedade, com a governança de CEOs nesse planeta. Mas tem um outro lado que os conselhos adoram, os fundos de ações, os fundos financeiros e econômicos adoram também, que é aquele CEO de carteirinha, aquele que se comunica extremamente bem, aquele que tem uma comunicação muito inteligível para com o público que ele está falando, que é a galera do conselho, a galera do board mesmo, né? do executive management, né? Que é a turma que gosta de uma boa presença de espírito, um bom comunicador, que apresenta os slides maravilhosos, que o mundo é fantástico, que as coisas são excepcionalmente bem coordenadas por ele. Aí fica para o julgamento das pessoas, né? Se aquilo realmente vai levar para um patamar que a empresa precisa, ou aquele que... Eu sempre tenho as crenças, né? Todo mundo tem a sua crença, né, Vinícius? A minha crença é assim, eu deixaria o meu dinheiro com esse cara ou não? Que pergunta forte, né? Porque eu sou acionista. Eu deixaria o dinheiro com esse cara? Caraca. Porque eu não estou na empresa. Eu sou o fundo, eu sou o banco. Eu sou o conglomerado de empresas. Eu deixaria na mão desse cara a minha empresa? Sim ou não? Quanto esse cara vai se dedicar para cuidar desse negócio? Quanto ele vai ser resiliente? Quanto ele vai ser comprometido e engajado? Isso, eu posso dar aulas sobre isso porque eu sou assim. Porque eu gosto do que eu faço. Então, ter o brilho no olho e gostar e ser o melhor cara, o melhor líder de pessoas, é claro que eu vou tratar o dinheiro do cara como se fosse meu. E, de fato, eu tratei a vida toda em todas as posições que eu ocupei, tá, Vinícius? Mas você chegou a CEO, então você era bem remunerado, então é por isso que você era comprometido. Quando eu era encarregado de produção de fábrica, as pessoas, os gerentes, brigavam para ter o Jonas na estrutura. Legal. Uau. Me dá o Jonas mesmo. Tô com um pepino aqui, traz o Jonas aqui. Aí o outro, não, que o Jonas não vai sair daqui, não. O Jonas? Não sai mais daqui. Era uma briga para ter o Jonas coordenando as pessoas, os processos. Perfeito. E assim eu quero ser como CEO. Eu quero que tenha briga de empresas para falar, eu quero esse cara na minha cadeira, porque, esse cara vai ser transformacional. Né? Perfeito. A gente só transforma uma empresa quando a gente, de fato, sai do algo comum. E sair do algo comum é a minha forma de fazer a gestão. A minha forma de fazer gestão não está ligada a ser um bom cara que participa bem de reunião, viaja o mundo e fica indo em simpósio, né? O chairman, né? Aquele cara que... Uau, né? Eu gostei muito do que eu li sobre o presidente da Nike, que é um cara que já trabalhou na Nike, um cara cabeça branca que nem eu, até mais velho. O que ele está fazendo? Ele está indo lá no CD e assinando, esse produto foi entregue aqui, eu vi o teu produto. O que ele está fazendo? Ele está tentando se comunicar com o cliente, coisa que eu fiz a vida inteira. Perfeito. Eu era o maior defensor. Eu recebia reclamações e comentários no Instagram, no LinkedIn. De cliente. E eu respondia para o cliente, o diretor ficava louco comigo. Ele falava, cara, mas por que você está dando atenção para um cliente? Aí eu contei uma outra historinha para o cara, né? A gente aprende, quer ouvir a história? Pô, com certeza, né? Hoje, com certeza, absoluta. Então, o sábio CEO estava caminhando na sua casa de praia, 5 horas da tarde, e estava naquela praia grande, sabe a praia grande? Sei. Aqui de São Paulo, que é aquela praia extensa. 5 horas da tarde, o que acontece com a maré, Vinícius? Ela recolhe. Perfeito. Até que você vê o navio à noite, os barquinhos, e fala, nossa, mas está muito alto, né? É porque o mar recolhe. O efeito das marés. Perfeito. E aí olhou assim, uma pessoa longe, a 1 quilômetro, baixava, fazia um movimento de abaixar na areia,
depois ia para o mar. Abaixava e lançava um negócio no mar. Abaixava como se fosse uma pedra assim e lançasse no mar. Aí ele chegou próximo, era uma criança de 12 anos de idade. E aí esse CEO falou, nossa, eu estou caminhando aqui há meia hora e estou vendo que você está... O que você está fazendo aqui, menino? Ele falou, eu estou pegando essa estrela do mar porque abaixou essa conchinha que está respirando e eu estou jogando para o mar de novo, porque senão elas vão morrer. Aí o CEO falou, menino, qual que é o teu nome? Vinícius. Vinícius, mas, cara, eu estou andando há meia hora nessa praia. Milhares de estrelas do mar e conchinhas vão morrer, o molusco está lá dentro. Ele foi lá, baixou, jogou, falou, mas essa daqui eu salvei. Então, cada cliente conta. Cada atitude da sua empresa vai contar. E essa é a filosofia que é como uma rosca sem fim. É um paradigma que eu carrego dentro de mim, é uma crença de que cada cliente conta. É assim que cada momento conta, cada centavo da empresa vai contar. Não é porque a empresa é rica e perdeu R$1, não. Cada real vai contar. Então isso vale para a austeridade das despesas e vale na outra ponta para aumentar a venda e fidelizar o cliente. Então eu recebia, punha o diretor para responder e fazia follow-up. E depois eu chegava lá para o cliente e falava, e aí, satisfez? Os caras, puta, agora eu volto a comprar na drogaria. Se você me fidelizou, nenhum CEO nunca me atendeu em lugar nenhum do planeta. Como é importante isso, cara, né, para o cliente, né, cara? É o exemplo, a liderança pelo exemplo. Isso é o que você acredita. É a forma de criar cultura também, né? Porque imagina assim, para você conseguir comunicar com 20 mil colaboradores, deve ser um dos desafios do negócio, né? Você conseguir transmitir a cultura, enfim, para isso. E para isso se tornar eficiente, para todo mundo estar na mesma página, que mecanismo que utiliza para conseguir que as 20 mil pessoas caminhem para a mesma direção? Então, aí é o que o cara da Nike está fazendo. Eu fazia todo santo dia. Toda oportunidade eu ia ver o que estava acontecendo na ponta. Na loja, na loja. Na loja, no e-commerce, fazia experiências de compras, mandava os meus familiares comprarem, amigos, colegas, reclamações todas para mim, deixava todos os meus contatos sempre na loja, passava toda a hierarquia, os caras ficavam doidos. Balconista, ó, tá aqui, ó, você tem o meu e-mail, você tem o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu WhatsApp. Qualquer problema aqui na gestão, que não estiverem atendendo, o nosso foco é atendimento ao cliente. Qualquer coisa que estiver desviando nessa cadeia produtiva, você me avisa. Os caras ficavam doidos, porque o que o cara quer hoje em dia? Quer ter um carro legal, ser um gerente, um bom salário, ter um status ali. Ter um status e trabalhar lendo e-mail e fazendo reunião. Ninguém quer trabalhar de fato. Eu tinha um colegão meu que falava, Jonas, tem uma coisa que o pessoal não entendeu ainda aqui nessa matriz, não era na drogaria. Era uma outra empresa pernambucana, que era muito gente boa. Aposentou. Gavilã. O Gavilã falava assim, Jonas, tem uma coisa que o pessoal não entende, trabalhar dá trabalho. Perfeito. Né? Perfeito. Não é para ir lá, participar de reunião, ir bem vestido, e fazer as amizades, um bom almoço, ir para reunião, simpósio e responder e-mail. Não, é o que você está fazendo hoje para mudar de fato o patamar da sua empresa. E cada movimento numa empresa de 29 mil pessoas conta. Cada um fazendo um movimento é que move a montanha toda. Perfeito. E, Jonas, só um gancho, Pernambucanos era muito forte de onde eu venho, que é o interior de Santa Catarina. Foi muito forte naquela região. Uma empresa gigantesca também. Tá? E para a gente se encaminhar para o final, assim, um resumo de tudo que eu aprendi aqui com você. Eu, quando visitei seu Instagram, tem lá muito explícito, né? O cliente é o centro, assim, achei muito legal. Você vê que o meu Instagram que eu usava, tem muita coisinha lá, filminha que eu fazia. Tem alguns reels ali ligados às lives que eu fazia com o pessoal. Legal. E assim, ó, o que eu extraio, né, disso tudo, assim? Eu acho que a oportunidade que eu tenho de conversar com pessoas que têm essas experiências práticas é que acelera muito o processo de aprendizado, né? Então você vai acumulando ali um monte de experiências, cara. Quando você chega a sua hora de viver alguma coisa, você fala, putz, cara,
Eu sei que isso funciona, esse comportamento aqui é comum, então esse é o caminho certo, enfim. E eu fiquei impressionado assim com a sua capacidade de se preocupar com o outro. Isso você deixou muito nítido aqui durante o nosso bate-papo, a sua visão de pensar no próximo. Eu acho que isso é uma característica muito rara hoje, né? Não é comum de se ver. A gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas em crescer do que contribuir. É isso. E eu acredito que o equilíbrio disso é o que funciona. Porque se você só cresce, você se torna egoísta, e se você só contribui, você se torna um bobão. Né? Então é o equilíbrio disso que faz com que projetos grandiosos aconteçam, que o impacto de fato aconteça. Então eu percebi que você preza muito por isso, em crescer, mas, cara, a gente precisa contribuir também. Então, assim, cara, quero te dar os parabéns, primeiramente, tá? Aprendi muito com você aqui hoje. Tenho certeza que vou usar muito das coisas que você me falou aqui em outras entrevistas. Vou usar muito do seu exemplo, assim como eu faço com as pessoas que me marcam aqui nesse processo de conversar. E para a gente se encaminhar para o final, a gente tem um quadro aqui que é muito legal, que se chama E Se? Eu vou falar coisas aleatórias. E se o Jonas tal coisa? Você tem que me responder bate pronto, sem pensar muito. Então, um exemplo. Vou começar aqui com um exemplo. E se o Jonas fosse presidente do Brasil, quem seria o seu vice-presidente? Você responde sem pensar. Vamos lá. Certo? Então vamos lá, quero começar com isso mesmo. E se o Jonas fosse presidente do Brasil, quem seria o seu vice-presidente? Não, o vice-presidente ele não deveria ser um cargo político, Tá? porque o político sou eu. Deveria ser um cargo técnico e muito bem sucedido em sua carreira. E quem seria? Olha, um CEO do Brasil, tipo assim, o João Adib, entendeu? Um cara assim que me Uau, veio na legal, cabeça. É um legal. cara muito pancadaria mesmo, vai fazer a coisa mudar. E se o Jonas não fosse executivo, o que o Jonas seria? Então, Empresarialmente falando. se eu não precisasse trabalhar, eu ia trabalhar muito em causas ligadas a desenvolvimento educacional, que é a causa que você está, né? Bom. Eu acho que um país ele é feito por educação, né? E tem a causa educacional é super importante no nosso país porque não tem acesso a todo mundo e a qualidade vem caindo, né? Da educação. Então, acho que é Trabalhei com uma causa educação. super importante. Então você fica o convite para trabalhar com a gente aqui, a gente trabalhar junto nesse segmento, tá? E se o Jonas pudesse aprender com qualquer pessoa do mundo durante uma conversa de 1 hora, com quem você escolheria para sentar e aprender durante 1 hora? Eu escolheria, tem muitos caras ali muito ligados à filosofia, né? Mas realmente eu queria passar 1 hora com o Papa, vamos dizer assim, da área de relações, né? Vamos dizer assim, toda a experiência de comportamento, tal, etc. Eu queria passar com o Gandhi, né? Gandhi, Não tem uau, mais como passar com ele, mas era um cara que uau. talvez Nesse me caso, traria todas as dúvidas que eu tenho ainda uau. ligada à filosofia e a servir, né? Porque bons líderes são servidores de fato. E se você pudesse ter qualquer dúvida respondida, qual pergunta você faria? Uma dúvida respondida é: dá para acreditar ainda no Brasil? Uau, legal. E para a gente finalizar, e se você pudesse ter como aluno, se você pudesse sentar para ensinar alguém, instruir alguém, que pessoa você escolheria para ensinar? Eu escolheria é, toda aberta, assim, realmente. Eu teria que escolher 2 pessoas, né? Porque ainda acho que tem muita coisa que eles poderiam aprender comigo. São meus 2 filhos. Ah, perfeito, São perfeito. tipo dos caras que eu. Só que acontece, né? Acontece com o ser humano isso, né? Ele cresce, aí ele quer fazer as suas experimentações, né? Perfeito. Mas eu acredito que eles estão entendendo que eu posso ensinar muita coisa. Quantos anos eles têm? 2 e de 20 e 26 anos. E os dois estão inserindo em negócios, Certo. cada um com o seu. É bem legal, porque eles estão começando a me procurar para perguntar. Estou muito satisfeito com isso. E tem uma. Bom, eu tenho 27 anos, mas eu tive isso muito forte dentro de mim e eu percebi que é um comportamento padrão assim dessa idade, que é o quê? A gente, quando é ainda mais jovem,
18, 19, 20, essa etapa, a gente tem uma falsa sensação de estar sempre preparado. Se eu com 18, 19 anos, eu tinha um entendimento, eu achava que se colocassem 10 milhões de reais na minha mão, eu saberia gerir e saberia fazer os melhores negócios do planeta, né? Então, essa fase de entender que nós não estamos preparados é o grande desafio, né? Quanto antes você entende isso, eu acho que antes você começa a ouvir e se tornar maleável. É um processo, é a etapa do processo e é o que define, né? Muita coisa. Mais velho aprendeu mais tarde, e o mais novo acho que está vendo um pouco de cabeçada que ele deu, e ainda dá. E o mais novo está começando a me procurar para conversar um pouco mais sobre carreira. E se eu pudesse, né, deixar um conselho, eu acho que é uma palavra muito forte, um conselho, mas uma experiência própria, é que eles têm uma mina de ouro na mão, porque as coisas que eu consegui desenvolver na minha vida, a velocidade que os meus negócios começaram a tomar, foi quando eu comecei a dar ouvidos para as pessoas que vivenciaram esse caminho e ter alguém com o entendimento que você tem muito próximo e poder perguntar qualquer coisa, cara, acelera muito qualquer tipo de resultado. Eu sou um grande paradigma, né? Que eu vim de baixo, né? Eu vim de fábrica, engenheiro. A minha carreira foi toda em supply, não é um cara que entrou já para ser um CEO de uma empresa, né? Você acredita que todo mundo pode dar certo? Todo mundo pode dar certo. Todo mundo Por que a grande maioria não dá? Porque não tem o comportamento, não tem a cabeça. Lembra? Eu vou terminar o meu discurso da forma como eu comecei. É uma briga você com você mesmo. Quando você acreditar em você e você observar as qualidades e todo dia buscar melhorar os seus efeitos, você vai vencer. Uau. Mais cedo ou mais tarde. Mas a briga é com você, não é com os outros. Certo. Jonas, eu quero que você saiba que você pode contar com a gente do Forjando. Quero que você volte aqui mais vezes. Quero que a gente discuta outras pautas aqui, que você compartilhe ainda mais das suas experiências, dos seus novos desafios, das suas novas realizações. Isso aqui é um canal aberto para pessoas assim como você, que estão dispostas a contribuir com outras pessoas. Porque o grande desafio eu acredito muito que se a gente pudesse desde pequeno conviver com pessoas que já vivem essas experiências, que pensam dessa forma, automaticamente nós teríamos resultados maiores. Com certeza. Qual que é o desafio? A maioria das pessoas também não tem acesso a pessoas como essa. Né? Hoje as redes sociais facilitou muito, o cliente pode te mandar mensagem direto, mas mesmo assim, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de conviver diariamente com você ou com pessoas como você. Então a gente é esse canal aberto para facilitar talvez isso e a pessoa ter 1, 2 horas próximo do Jonas, entender como ele pensa, o que ele fala, e dá para extrair muita coisa, né? Então a gente é esse canal e eu quero que você utilize esse canal. Muito bom. Certo? Vou utilizar assim que eu tiver como CEO novamente. Conte com a gente. Eu venho aqui com o tempo já mais assentado na cadeira, venho para falar das novas novidades. É isso aí. E para a gente finalizar, olhe para aquela câmera, imagine que hoje é o seu último dia, que você teria que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam. Que mensagem você escolheria para deixar? Então, vou até me deixar aqui mais, né? Fazer bem voltado para o público aí. Pessoal, é super importante você acreditar no seu potencial. Potencial realmente não entrega resultado, mas um potencial que tenha fé nele e acredite que ele pode entregar o resultado e executa, com certeza você vai sair bem na vida. Não deixa de ter fé, não deixa de não se abater com os erros que você tem ou que vivenciou e acredite que são sempre ciclos. Hoje você tem coisas que você está aprendendo e não deu certo, porque amanhã você vai fazer muito melhor e vai olhar para trás e falar, poxa, olha o que eu já fiz. Seja um realizador. Uau. É o que eu fiz a vida toda. Perfeito. Jonas, muito obrigado. Quero agradecer você também que assistiu. Vou pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, ative o sininho. Essa é a maneira mais genuína de você retribuir esse conteúdo gratuito que a gente traz aqui para você. É se inscrevendo no canal, é compartilhando esse material. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas e você também faz parte dessa obra de causar impacto através da educação. Quero agradecer aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, o Grupo Euromotors, que acredita que o potencial das pessoas pode ser transformado em potência, as pessoas podem sim dar certo, prosperar através da educação. E, é claro, ao nosso parceiro Eleven Capital, que cuida aí do seu planejamento financeiro,
que instrui você a tomar as melhores decisões em relação ao seu dinheiro que é muitas vezes suado, muitas vezes você passa a vida inteira para conquistá-lo. E, obviamente, também aí agora nesse período todo de turbulências, te instrui, te ajuda a dolarizar aí o seu patrimônio, tá bem? Então, um abraço, nós nos vemos nas próximas entrevistas e tchau, tchau. Tá sobrando?